Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada principalmente pelas presidenciais norte-americanas, pelos acontecimentos políticos na Alemanha e pelas muitas reuniões de bancos centrais que sucederam durante toda a semana. Claro que o evento principal dos mercados foi as eleições norte-americanas, ganhas por Donald Trump. O Senado acabou por cair também para o Partido Republicano e a Casa dos Representantes vai a caminho também de uma maioria provável do Partido Republicano. Ora, esta vitória em toda a sua linha dará uma liberdade maior de implementação do seu programa, de Donald Trump, programa eleitoral no próximo mandato, nos próximos 4 anos, onde irá ter o apoio tanto do Senado como, provavelmente, da Câmara dos Representantes. Já na Alemanha, de alguma forma não tão surpreendente, a coligação entre liberais, sociais-democratas e verdes chegou ao fim. Olaf Scholz demitiu o seu Ministro das Finanças e responsável e líder dos liberais, Christian Lindner, isto em divergências sobre o orçamento, em divergências sobre o travão de dívida, que acabou por levar Olaf Scholz a dizer que vai colocar uma moção de confiança ao Parlamento, que provavelmente e com quase toda a certeza perderá e marcará eleições antecipadas na Alemanha. Eleições antecipadas essas que serão as primeiras em quase 20 anos. Por outro lado, tivemos um número bastante alargado de reuniões de bancos centrais, de decisões de bancos centrais. Obviamente que o mais sonante, digamos assim, é a Reserva Federal dos Estados Unidos, que após Donald Trump ter ganho, acabou por fazer aquilo que o mercado já à partida estava à espera, ou seja, um corte de 25 pontos base na sua taxa de juros, com Jerome Powell a não dar nenhuma orientação futura, dizendo que está tudo em aberto para a reunião de dezembro. Os mercados ainda continuam à espera de provavelmente um corte de 25 pontos nessa mesma reunião de dezembro. Por outro lado, o Banco de Inglaterra também cortou a sua taxa de juros em 0,25, com um discurso bastante mais hawkish, mais agressivo do que aquilo que o mercado estaria à espera. Já por outro lado, portanto, o Reserve Bank of Australia ou o Norges Bank, tanto na Austrália como na Noruega, mantiveram as suas taxas de juros inalteradas nos máximos que as suas taxas têm nos últimos anos, e ainda tivemos, por outro lado, 2 outros bancos, o Banco da Suécia, que acelerou o seu processo de cortes de taxa de juros, cortando a sua taxa de juros em 50 pontos base, e do outro lado tivemos o Banco Central do Brasil, o Banco do Brasil, em que esse já está num ciclo de subida de taxa de juros, tendo subido a sua taxa de juros em 50 pontos base, acelerando os 25 da última reunião, da última subida de taxas de juros que efetuou. Claro que em tudo isto os mercados acionistas acabaram por ter um sentimento de alguma forma misto. Nos Estados Unidos, obviamente, que foram os grandes ganhadores com o Trump novamente na Casa Branca, onde se espera políticas proteccionistas, um corte de impostos sobre empresas, o que acaba por dar mais valor a essas mesmas empresas, melhores resultados. Isso levou os mercados norte-americanos a terem ganhos consideráveis, com o Nasdaq aqui a ganhar quase 6%. Também na Ásia, os mercados reagiram em alta à vitória de Donald Trump. Tivemos aqui, por exemplo, no Japão, a ganhar quase 4%, ligeiramente abaixo de 4%. Já no outro sentido, tivemos a Europa, que sente de alguma forma a possibilidade de haver mais taxas sobre as suas exportações para os Estados Unidos, e ainda também, provavelmente, com alguma pressão em toda a situação na Alemanha, se bem que já estariam de alguma forma à espera, e por outro lado, o novo governo a sair na Alemanha poderá ser um pouco mais, com uma política mais facilitista, dando aqui algum suporte. De qualquer das formas, os mercados na Europa acabaram por terminar e o Eurostoxx 50 foi mesmo
líder das perdas ao cair cerca de 1,5%. Por cá, por Portugal, o PSI acabou por perder mais ainda do que os seus pares europeus, caiu cerca de 3%, pressionado pelo MEDP Renováveis, que perdeu quase 14%. E por outro lado, a Jerónimo Martins foi a que mais ganhou e ganhou um pouco mais de 2%. No mercado cambial, obviamente que o dólar voltou a ser o rei. Tivemos fortes ganhos no dólar, o euro-dólar caiu de acima de 1,09 antes das eleições até terminar a semana no novo mínimo dos últimos 4 meses, à volta de 1,07, depois de ter feito um valor abaixo de 1,07. O iene teve fortes perdas, mas acabou por recuperar com alguma verbalização por parte de responsáveis do Banco do Japão para defender o iene. Ainda assim, o dólar-iene registrou um novo máximo dos últimos meses, mas acabou por terminar ali assim à volta dos 154 ienes por dólar. Os mercados emergentes, obviamente que sofreram grandes perdas iniciais quando conhecidos o resultado eleitoral nos Estados Unidos, pressionando ainda mais, obviamente, principalmente as moedas mexicana e brasileira. O dólar, o real brasileiro face ao dólar acabou por ganhar alguma coisa e talvez foi o que mais ganhou esta semana para todos os efeitos, acabou por ganhar face ao dólar cerca de 2%, um pouco mais, isto depois de recuperar de mínimos do real brasileiro, mínimos contra o dólar dos últimos 4 anos, e ainda também o dólar México, que voltou aqui perto de 21 pesos contra $1, mas acabou por recuar desses mesmos máximos, ou seja, recuperou algum terreno face ao dólar. Obviamente que tanto uma como outra divisa continuam pressionados com as yields obrigacionistas norte-americanas em alta e com a possibilidade de Donald Trump voltar à presidência e provavelmente aumentar tarifas para as importações que vêm da América do Sul. Os mercados das commodities, o ouro acabou por recuar dos máximos do máximo da semana passada e do máximo histórico, acabou por perder cerca de 2%, isto também muito à custa de um dólar bastante mais forte, que acabou por pressionar aqui assim o ouro durante esta semana, obrigando portanto o ouro a corrigir. Já o petróleo negociou em volatilidade também adicional. No final acabou por terminar a semana 1%, cerca de 1% acima do fecho da semana passada, tendo esta semana acabado por recuar dos máximos que começou por fazer, isto também muito com os mercados à espera de um aumento na produção norte-americana, uma vez que Donald Trump volte à Casa Branca. Esta semana que vai começar vai ser uma semana bastante mais calma, esperamos todos. Vai ser uma semana onde os mercados estarão principalmente a olhar para os muitos discursos que vão aparecer, vão continuar a olhar para as escolhas de Donald Trump. Teremos ainda um indicador económico interessante para observar, a inflação nos Estados Unidos, e ainda mais resultados empresariais. Ora, nos Estados Unidos, o mercado, aliás, todos nós vamos continuar a olhar para o que se vai passando nos Estados Unidos, nomeadamente nas escolhas de Donald Trump. A primeira escolha para a administração foi Suzy Wiles, como sua chefe de gabinete, e provavelmente o mercado vai estar atento a ver que outras escolhas seguirão para a administração Trump, que vai entrar em funções dia 20 de janeiro. Por outro lado, vamos ter aqui, depois das eleições, depois
da reunião da Reserva Federal na semana passada, vamos então ter aqui sim uma série de responsáveis da FOMC a falar durante esta semana, e vai ser interessante ver de alguma forma como se vão posicionando, qual vai ser os seus comentários face a uma nova administração que, apesar de Jerome Powell ter dito na reunião, na conferência de imprensa após a sua reunião, que não vamos ver nada a curto prazo, e é verdade, nada vai ser feito a curto prazo, porque a administração só entra para o ano. Ainda assim, vai ser interessante ver quais são as projeções e as expectativas criadas pelos próprios responsáveis da FOMC. Também vamos ter discursos de Christine Lagarde. Também vamos ver se ela aborda exatamente o mesmo tema e como é que o aborda, já que na Europa o mercado ficou com um sentimento que o Banco Central Europeu poderá acelerar os cortes de taxa de juros perante uma administração norte-americana que vá colocar mais tarifas aos produtos europeus e, portanto, acabar por pressionar mais o crescimento económico na zona euro. Por outro lado, vamos ter os dados da inflação norte-americana, e é para aqui que as atenções vão esta semana na agenda económica. É esperado que os preços subam a nível mensal de 0,2%, com a inflação a nível anual a subir de 2,4% para 2,6%, com a inflação subjacente a manter-se nos 3,3%. Por fim, vamos ter também uma série de resultados empresariais, nomeadamente Walt Disney, America, Bayer, a Cisco, portanto, que poderemos aqui assim ter também numa semana um pouco mais calma. Poderá ser que os resultados acabem por ter um impacto um pouco maior do que aqueles que tiveram nas últimas semanas, devido às distrações, passa a expressão, criadas por outros eventos bastante mais importantes. Bom, por hoje é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!